7-7. Eu não poderia abordar um assunto das páginas dos jornais, especialmente com a presença da Carol Barcelos e da Bárbara Coelho, que são duas mulheres inteligentes, preparadas, experientes no jornalismo esportivo. Agora, é inadmissível, indecente o comportamento dos dirigentes do Flamengo, diretoria anterior e diretoria atual, no caso da tragédia dos meninos. São 10 mortes naquele incêndio no centro de treinamento. O problema não é o dinheiro, porque dinheiro algum vai trazer de volta os filhos, as famílias que perderam crianças de 13 a 14 anos. O problema é principalmente caráter, ter sensibilidade, ter um pouco de humanismo, que é uma coisa que desapareceu no mundo de hoje. Bárbara, não é estarrecedor, um ano depois, sequer uma homenagem? Claro que todas as famílias têm todo o direito a uma indenização, mas ficam esses dirigentes que, felizmente, não representam. O clube é muito maior, e agora as 6 maiores torcidas organizadas do Flamengo iniciam amanhã um movimento para pressionar a diretoria. Olha a situação. O torcedor que às vezes é tão criticado, o torcedor que todo mundo fala, não sabe se comportar, é a torcida do Flamengo. As 6 maiores torcidas do Flamengo que iniciam amanhã um movimento para conscientizar, se é que ainda dá tempo, para que eles peçam desculpas. Por quê? Como é que esses dirigentes do Flamengo conseguem chegar em casa, olhar filho, olhar neto, com a atitude que eles tomam, sem nenhum respeito ao cidadão, sem nenhum respeito a quem perdeu crianças, como é o caso dessa tragédia? É revoltante em todos os aspectos. Fausto, e você tocou num assunto importante, que, assim, existe o que está passando pela justiça, que são decisões de valores, que isso depende da justiça brasileira, quem vai ser incriminado, quem é o culpado. Isso realmente demora mais do que o que a gente gostaria que demorasse aqui no Brasil. De qualquer forma, o Flamengo se tornou um clube referência no ano passado pelos resultados esportivos, pelas contratações, pela grandeza que sempre teve, e o ano passado retomou isso. E a gente espera que ele tenha a mesma grandeza para tratar de um assunto tão delicado quanto essas famílias que estão até hoje esperando um carinho, um tratamento diferente, quem sabe falar mais com essas famílias, procurar essas famílias. Eles até falam que existe, sim, um entendimento de que essas famílias têm atendimento psicológico para poder tentar se recuperar de algo que é impossível, né? Essas crianças não vão voltar. Mas eu acho que essas famílias e o Brasil espera é um carinho, uma atenção mais especial do tamanho que tem o Flamengo, que o Flamengo é um clube de massa, um clube que representa milhões de brasileiros, é a maior torcida do Brasil, e que o clube tem a mesma grandeza que tem em campo fora dele também. Carol Barcelos, com certeza a torcida, uma boa parte, eu repito, as 6 maiores torcidas organizadas do Flamengo, o clube que tem a maior torcida no país, elas estão reunidas e iniciam um movimento para tentar fazer com que esses dirigentes tenham um mínimo de juízo, de caráter, de vergonha na cara. Graças a Deus, o torcedor está fazendo esse tipo de trabalho. Você acha que isso vai conseguir amenizar essa situação ou não tem mais jeito? Fausto, o mais difícil, sem dúvida, de amenizar é a dor, né? Essa dor a gente não tem nem condição de imaginar. Um ano depois. Que dor é essa? E um ano depois, eles vão ter as famílias vão ter que enfrentar isso para sempre. Então, como a Bárbara falou, eu acho que o mínimo que a gente pode dar, eu digo em relação a essa manifestação da torcida também, e claro, a diretoria e todo mundo, é um mínimo de acolhimento para essas famílias. Então, assim, sem dúvida, a gente espera, né, que essa solidariedade da torcida chegue até eles e que, pelo menos, eles tenham esse acolhimento. Porque aconteceu uma tragédia que vai ser lembrada para sempre. Com certeza a torcida do Flamengo vai conseguir, com a sua força, fazer com que a diretoria, seja passada ou anterior, não façam essas duas diretorias o que não fizeram. Respeito à dignidade humana. Às 7h12, galera! O treinamento do Flamengo. E a gente fez algumas observações, algumas críticas, alguns elogios à postura, principalmente, das torcidas organizadas, que não esquecem
e que fazem uma pressão para que esse assunto seja resolvido depois de mais de um ano. Nós fizemos também observação ao Diego Rigas, que é um grande jogador, um ser humano extraordinário, que tentou dar e deu o apoio que as famílias mais precisam. E também uma crítica específica da minha parte com relação à questão da dignidade humana. Por quê? Não há nenhum tipo de indenização que possa amenizar a dor de quem perdeu um filho, muito mais trazer de volta uma vida. Nesse sentido foi feita uma crítica específica. Quando você faz uma crítica, você tem que também ter como risco que a pessoa criticada, ou no caso as pessoas que foram criticadas, podem não aceitar e querer o direito de resposta. Por isso, os dirigentes do Flamengo que foram criticados se sentiram desrespeitados e, através de advogados, exigiram o direito de resposta. E a partir de agora, sob determinação da direção da Rede Globo de televisão, a resposta do Flamengo, a resposta especificamente desses dirigentes, não da instituição, mas desses dirigentes, e Silva acusou as diretorias, passada e atual, do Clube de Regatas do Flamengo de agirem de forma desrespeitosa nas negociações com as famílias das vítimas do incêndio ocorrido no Ninho Urubu. Mostrando total desconhecimento do caso, o apresentador Fausto Silva, sob a desculpa de apoiar uma manifestação de torcedores, destilou uma série de acusações infundadas que acabam por atingir também a imagem da instituição Flamengo. As injustas e desrespeitosas afirmações do apresentador Fausto Silva demonstram seu total desconhecimento ou omissão de todo o tratamento sério e responsável que o Flamengo tem adotado nesta, que foi a maior tragédia do clube em seus 124 anos. Ao contrário do que foi afirmado pelo referido apresentador, o Flamengo, desde o primeiro momento após a tragédia, vem buscando amenizar a dor e prestar todo o auxílio possível para os familiares das vítimas, tendo inclusive arcado com todos os custos para trazer os familiares para o Rio de Janeiro, incluindo hospedagens e arcando com todas as questões inerentes aos tratamentos psicológicos dos familiares e demais meninos atingidos pela tragédia. O Flamengo sempre se colocou à disposição das famílias para a celebração de acordos, já tendo celebrado acordo com 20 famílias, restando apenas 6 famílias a serem indenizadas. Convém destacar ainda que as 6 famílias que ainda não celebraram acordo com o Flamengo recebem, atualmente, uma assistência no valor de R$10 mil por mês, até que a Justiça decida a questão ou até que sejam celebrados acordos. É importante que se tenha em consideração que a celebração de acordos não depende apenas do Clube de Regatas do Flamengo, mas também das famílias e seus advogados. Os acordos celebrados envolvem